Muito bem, nono ano nós vamos começar a nossa 10ª unidade, a segunda unidade do terceiro bimestre. Na unidade anterior nós estudamos o populismo e as ditaduras na América Latina. Nesta unidade nós vamos estudar apenas o populismo, só que agora no Brasil. Então nós teremos uma unidade para tratar do populismo no Brasil e depois para tratar da ditadura militar, certo? Então nesta unidade nós vamos ver um pouco sobre as características do populismo no Brasil. Bem, sobre o populismo, as características específicas do populismo, nós já estudamos na unidade anterior. Então, aquelas características do populismo, de como um líder populista, para quem é voltado um governo populista, ela se mantém. Então, são as mesmas características. Só que agora nós vamos ver algumas especificidades. Então, vamos voltar lá onde nós terminamos a última unidade Brasil, que foi quando o Getúlio Vargas deixa o poder. Nós vimos que o Vargas assume o poder em 1930 e só vai sair em 1945, num governo, na sua maior parte, ditatorial. Quando o Vargas sai, dá início, então, uma nova fase da política brasileira, onde nós teremos vários presidentes, mas com medidas mais populistas, voltados para as classes mais pobres. Então, esses governos populistas, eles vão de 46 até 64, uma vez que em 64 os militares tomam o poder e os militares não são populistas. Eram ditadores, mas não populistas. E dentre esses presidentes que se sucederam de 46 a 64, havia diferença entre eles, sobretudo com relação à economia, como lidar com a economia. E com relação também ao alinhamento do Brasil com os blocos econômicos da Guerra Fria. Então, nós já estudamos desde o final da Segunda Guerra Mundial, com o início da Guerra Fria, o mundo se tornou bipolar, ou seja, nós temos dois caminhos a seguir apenas. Ou seguimos para o lado dos soviéticos, adotando um socialismo, ou seguimos para o lado dos Estados Unidos e adotamos um capitalismo. Naquele momento, década de 40 e metade da década de 40, é quando esses conflitos começam. Portanto, não dava para se saber ainda qual dos dois teriam mais vantagem. Aquilo ali, nesse momento, é tudo meio que novidade. Estados Unidos e União Soviética estavam em pé de igualdade nessas primeiras décadas da Guerra Fria. Então é muito difícil saber qual se desenvolve mais para poder adotar. Então as escolhas se pautam muito mais pelas propagandas ideológicas que chegavam em cada país. No caso nosso, por sermos um país sul-americano e muito mais próximo dos Estados Unidos, é mais fácil e mais óbvio um alinhamento com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, principalmente por uma ideologia muito antiga que existia dentro dos Estados Unidos, de dar a América para os americanos, de uma ideologia dos Estados Unidos se sobrepor, se apresentar como um líder do continente americano. Então, na Guerra Fria, essa mentalidade se acentua e ele busca, então, influência em todo o continente americano. E uma forma muito eficiente de conseguir aliado é fazendo acordos econômicos e militares com esses países. Então, aqui na América Latina, como nós já vimos com os nossos vizinhos, e inclusive agora no Brasil não vai ser diferente. Os Estados Unidos, então, vai querer uma influência e ele vai conseguir essa influência através de acordos militares e econômicos, sobretudo. Que tipo de acordo era feito? Bem, todo acordo, evidentemente, tem que beneficiar todos os lados. E, neste caso, deveria beneficiar tanto os países latino-americanos quanto os Estados Unidos. Então, os países latino-americanos, e aí no caso o Brasil também, iam fazer empréstimos com os Estados Unidos, já que dinheiro para os Estados Unidos não é problema neste momento. Esse dinheiro vai ser usado, então, para o desenvolvimento industrial dos países sul-americanos, latino-americanos. Gente, é importante ter em mente, o Brasil desta época é completamente diferente do Brasil de hoje. Se hoje no Brasil nós temos uma quantidade de indústria razoável, considerável, naquela época praticamente não se existia indústria do Brasil. A maior parte do trabalho era trabalho agrícola, era trabalho do campo, tá certo? É um exercício muito simples de nós percebermos isso, é só nós conversarmos com os nossos avós.
muitos deles nasceram nesta época. Portanto, foram criados mais ou menos nesta época, daqui para frente, da década de 40, 50 em diante, a depender da idade. Mas se perguntarmos para eles, eles vão confirmar que ou nasceram na roça, ou foram criados na roça, ou a maior parte das pessoas conhecidas até então eram pessoas que viviam no campo, ou de atividades relacionadas ao campo. Poucas indústrias existiam. Existia alguma oficina ou outra, mas poucas indústrias. Então, os países latino-americanos precisavam se industrializar, mas não tinha recurso para isso. Então, uma forma de conseguir esse recurso era conseguindo os empréstimos dos Estados Unidos. Então, o que os Estados Unidos ganham em troca? Além dos juros desses empréstimos, porque não é uma doação, esse empréstimo em algum momento terá que ser devolvido com juros, evidentemente. E quanto maior o prazo, mais juros eles ganham. Além da possibilidade de se instalar a indústria aqui nos países latino-americanos. Então, veja, para facilitar ainda mais e baratear essa relação, o que os Estados Unidos vão fazer? Olha, vocês precisam de indústria. Então, aqui nos Estados Unidos tem muitas indústrias. Então, essas indústrias elas vão criar filiais no seu país. Então, pega uma indústria dos Estados Unidos, monta essa indústria aqui no Brasil, por exemplo, para poder gerar emprego, para poder ter produtos industrializados aqui. Então, é claro, a população brasileira tem um benefício de ter emprego, de ter esses produtos industrializados. Por outro lado, todo o lucro gerado por essa empresa, evidentemente, volta para o seu dono, ou seja, volta para os Estados Unidos. Então, isso é uma grande vantagem para os donos dessas fábricas, dessas indústrias que tinham essa possibilidade de vir para o Brasil. Tá certo? Então, veja que é um acordo que, teoricamente, todos ganham. Ao fazer isso, evidentemente que os Estados Unidos, então, vai alastrar sua influência, vai ampliar sua influência, tá certo? E, consequentemente, ele impede o avanço socialista. Então, para o Brasil fazer um empréstimo com os Estados Unidos, é óbvio que ele não pode se alinhar com os soviéticos aqui, não pode se alinhar com países socialistas, tá certo? Se alinhar com um país socialista, ele vai sofrer uma sanção, ou seja, ele tem restrição econômica caso ele resolva se alinhar com um país de uma vertente antagônica, diferente. Bem, com relação aos presidentes, então, que existiram neste período de 46 a 64, nem todos vão se submeter aos governos dos Estados Unidos, certo? Outros já aceitaram a extremo. Então, nós vamos ter de todos os tipos. Alguns que vão se distanciar dos Estados Unidos, outros que vão se alinhar completamente com os Estados Unidos, e teremos outros que ficarão no meio termo. Então, de 40 a 1960, nós tivemos 3 correntes de pensamentos aqui no Brasil. 3 correntes de pensamento e correntes políticas, evidentemente. Tá certo? E aí, vários presidentes vão estar em alguns dessas 3 correntes políticas e de pensamento. Uma delas é os neoliberais. Lembre-se que nós já estudamos isso daqui. O neoliberal é um termo, o neoliberalismo é um termo que vai nascer depois da crise de 29. Lembrando que até a crise de 29 eles se consideravam liberais, sem interferência do Estado na economia. A crise de 29 veio para mostrar que essa não interferência do Estado na economia ela é perigosa, ela corre risco de gerar crise. Então eles passam a adotar a ideia de uma interferência mínima na economia. Essa interferência ela vai ocorrer, mas ela deve ser mínima. Por isso colocaram então um novo liberalismo, neoliberal. Os que adotaram essas ideias neoliberais no Brasil, evidentemente aceitaram a influência dos Estados Unidos, uma vez que o grande expoente, o grande representante do neoliberalismo no mundo eram e ainda é os Estados Unidos. Então, exemplo, o presidente o Eurico Gaspar Dutra, o presidente Dutra, e o presidente Café Filho, eles eram considerados neoliberais. Embora o Dutra fosse militar e tudo mais, ele era considerado um neoliberal porque se alinhou bastante com os Estados Unidos. Do outro lado, nós tínhamos os nacionalistas. Os nacionalistas já eram contra a influência dos Estados Unidos, porque acreditavam que ao se alinhar com os Estados Unidos e fazer esses acordos com os Estados Unidos era basicamente pegar a riqueza do Brasil e entregar na mão dos Estados Unidos, certo? Vejam que há uma certa perversidade nesses tipos de acordo, porque quando o mundo está bipolarizado, e isso é o grande problema dos extremos, que ao se rejeitar um, automaticamente dá a impressão que você está se alinhando a outro e vice-versa.
Mas no caso aqui, nós não podemos nos alinhar com os socialistas, então se alinha com os Estados Unidos. Só que o acordo que os Estados Unidos oferece é basicamente entregar suas riquezas. E se tivesse sido o inverso, talvez seria a mesma coisa, teria entregue a riqueza, mas para uma outra nação, teria entregue a riqueza, por exemplo, para os soviéticos. Então era uma grande armadilha que os países mais pobres, os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos tinham e que basicamente não tinha muita alternativa. Alguns presidentes, então, que eram contra essa influência dos Estados Unidos eram chamados de nacionalistas, ou seja, valorizar o que é nacional. Exemplos, o Jânio Quadros e o João Goulart. E por fim nós tínhamos uma terceira vertente que era o desenvolvimentismo nacionalista, que aceitavam parcialmente essa interferência dos Estados Unidos. Ou seja, fazer um acordo onde eles têm o benefício dos Estados Unidos, se alinham com os Estados Unidos, vão ter um benefício, mas com algumas restrições, não um alinhamento completamente aberto, onde você acaba entregando todos os recursos para um outro país. A exemplo do desenvolvimentismo nacionalista, nós vamos ter o Getúlio Vargas, que vai ter um governo bastante turbulento, ele voltará, se vocês viram no começo desta aula, que ele sai do governo em 45, mas ele volta eleito depois. E o Juscelino Kubitschek, que terá um governo bastante reconhecido, um governo bem desenvolvido economicamente. E esses dois serão os mais populares, tanto Getúlio Vargas quanto Juscelino Kubitschek, de todos os presidentes desse período, vão ser os dois presidentes mais populares. Bem, nós vamos encerrar a nossa aula por aqui e nas próximas aulas nós vamos ver cada governo de 40 a 64, as suas características, tanto dos neoliberais, dos nacionalistas e dos desenvolvimentistas nacionalistas.